Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista, e aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. Acabado de almoçar, está ali, né, se sentindo bastante cheio, o suficiente, mas quando a gente vê que tem um docinho, o estômago dilata um pouquinho para a gente comer aquele doce. Então o nosso corpo ele dá preferências aos carboidratos por causa justamente do fornecimento de energia rápida. Ele não precisa às vezes digerir aquele carboidrato simples que a gente está consumindo, que é esse carboidrato, a glicose, né, o açúcar de cozinha. Então, e por isso que a gente às vezes acaba comendo mais, passando dos limites, digamos assim, no açúcar. E aí, as comidas industrializadas também, os biscoitos industrializados, contêm mais açúcar, né, na sua composição. Então, quando a gente pega uma comida industrializada, né, um doce industrializado ou um biscoito industrializado, ele vai conter muito açúcar. Porque o açúcar ele vai ajudar também na consistência do alimento. Então a gente vai ver ali às vezes várias modificações de açúcar naquele alimento, né? Várias formas de açúcar. E aí a gente acaba passando do excesso, né? Passando do nosso limite, excedendo o nosso limite de consumo de açúcar diário. E aí, como eu expliquei aqui, vai fazer com que o nosso organismo acabe pegando aquele açúcar que a gente consumiu e transformando em depósito de gordura. Então não é só a gordura que a gente consome que transforma, né, em gordura. O açúcar também, o nosso corpo aí vai fazer vias metabólicas para pegar aquele açúcar e transformar ele em gordura, em depósito de gordura. Então, se a gente comer doce vai prejudicar o nosso processo de emagrecimento? Bom, essa resposta, ela pode nos induzir ao erro e ela pode também trazer clareza para você, que muitas das vezes está se privando de comer doce, né, e pensando, poxa, isso vai auxiliar no meu processo de emagrecimento. Só que dentro de um contexto, né, da nossa alimentação, em que a gente esteja ali sabendo de que aquilo não está extrapolando, excedendo os nossos limites, né, diários de calorias, isso não vai atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Agora, se a gente está consumindo em excesso, passando, né, do nosso limite de saciedade, sim, é muito mais fácil a gente ganhar peso com o açúcar. Porque, como eu disse, aquela energia ela não vai ser utilizada. Ela entra muito rápido na nossa corrente sanguínea e não vai ser utilizada. Então, a forma melhor para não deixar aquele tanto de açúcar na nossa corrente sanguínea é pegar e transformar em depósito de gordura. Então, se a gente consome muito açúcar, né, muito doce, esse açúcar ele vai estar na nossa corrente sanguínea e aí, né, pode nos prejudicar. Então, o organismo precisa de transformar aquilo em gordura. E pode nos prejudicar se a gente estiver consumindo, se a gente estar consumindo em excesso. Então, como que a gente pode melhorar esse nosso consumo de açúcar? É a gente ter mais atenção, né, no nosso consumo diário, né, de açúcar, nos alimentos que a gente está consumindo. Então, se eu estou consumindo alimentos que contêm já na sua formulação, alimentos industrializados, que contêm maior teor de açúcar, é importante a gente, né, dar uma preferência a alimentos que contêm doces mais naturais, né, na sua própria integralidade do que os alimentos industrializados. E algo que a gente tem que observar também é que eu até fiz um Reels, né, Reels falando sobre a questão dos alimentos industrializados, né, os alimentos diet e alimentos light. A gente tem que tomar atenção para as pegadinhas que tem, né, na indústria alimentícia, para nos induzir a comer alimentos acreditando que eles são mais saudáveis. Então, um alimento, por exemplo, que eles diminuem o teor de gordura, eles vão aumentar o nível de açúcar naquele alimento, para manter a sua composição ali, a sua... Como é que fala? Para manter, né, as suas características no alimento, para que aquele alimento ele não se perca, né, facilmente, não perca a sua validade, entre outras questões, né, tenha
um gosto palatável melhor, porque o açúcar também aí tem esse realçador de sabor, que a gordura também faz, né, realça os sabores. E aí quando diminui um pouco na gordura, pode estar aumentando também na questão do doce. E aí a gente tomar cuidado também que o doce, a gente come uma colherzinha, né, de doce e a gente acha que não foi o suficiente. E aí dá aquela vontade de comer mais. Só que uma colher de um doce, por exemplo, ela já pode estar extrapolando os níveis de açúcar recomendável, tá? Por que é importante a gente saber se a gente pode comer doce ou se a gente precisa se privar? É importante a gente entender que se privar de algo já traz aquela mentalidade de dieta, que é justamente o que a gente não pode ter na nossa alimentação. Porque quando a gente se priva, a gente acaba criando ali um desejo ainda maior por aquele alimento. Quanto mais você pensar, eu não posso comer doce, eu não vou comer doce, maior as chances de você, né, comer doce e às vezes até extrapolar. Então, se você se permite comer doce dentro de um contexto que seja saudável para você, vai ser mais fácil você manter aquilo dali do que você ficar sempre se privando e de uma hora para outra você se extrapolar. Então, se você gosta de comer doce, encontre a maneira mais saudável dentro da sua alimentação, né? Busque orientações